O Corinthians é um milagre, né? O Corinthians com o Carille foi um time péssimo, né? Jogou com o freio de mão puxado. Arregaçado aqui. Né? Senhoras e senhores, meninas e meninos, e claro, boleiras e boleiras, está entrando no ar mais um FDS na área, porque hoje é sexta-feira e é feriado, rapaziada. Feriado prolongado, feriadão gostoso aí pra galera se divertir e assistir muito futebol. E hoje vamos falar aqui da 33ª rodada do Brasileirão, que tá chegando na sua reta final. Tem muita coisa aí, com um clássico lá na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Tem a reedição da semifinal da Libertadores lá no Sul com Grêmio e Flamengo, e tem a nossa amarelinha que entra em campo ainda hoje, hein, sexta-feira às 4 horas da tarde. Então, ó, roda a vinheta aí pra gente analisar tudo que vai rolar no final de semana. Vamos lá, roda aí. Mais um FDS então na área, e hoje estou recebendo aqui o Robson Morelli. É nóis, feriado, Feriadão. Fim de semana, controle remoto na mão. Aqui ninguém mexe, lá em casa ele é meu. Não sei aí. Então é isso aí. Já manda um destaque pra gente então do Cara, eu tô Brasileirão. empolgado com a torcida do Flamengo. O que esses caras estão... A gente já sabia, né? Sim. Gigante, bonita, fervorosa. Mas o que esses caras estão fazendo? Estão ficando no estádio depois dos jogos. Tá bonito. Estão abraçando o time. É uma comunhão sensacional. Time e torcida. Tá bonito. Deu liga esse ano, hein? Tá bonito. Então ó, a gente vai falar muito do Flamengo ainda nessa edição aqui, que ele vai enfrentar o Grêmio lá no Sul. Esse jogo promete, hein? Jogo promete. Pode... Ixi, Maria, o Renato Gaúcho não vai querer perder de novo não, hein? Não vai entregar pro Jesus, não. Então ó, antes da gente começar, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho no fim do vídeo lá, como que é, socar o like? Socar o like e deixar comentário aí e compartilhar com a rapaziada, né? E ativar o... E põe o sininho, põe o sininho. Por que põe o sininho? Sininho pra receber notificação. Sempre quando subir um vídeo novo nosso no ar... Estoura na sua tela do computador, do celular, todas as telas. Isso aí. Então vamos lá. E vamos começar com o nosso Não Perca Por Nada, né? Nosso Não Perca Por Nada é um jogaço. Então, ó, antes, roda a vinheta aí, Hugo, pra gente. Vai lá. Ó, aqui, ó. Já pingou aqui na tela. Que jogo, hein? É o clássico paulista Sansão. No primeiro turno, o São Paulo ganhou. E ganhou bem no Morumbi. Jogando bem, com o Pato voando. Fez 2 gols no jogo. Mas a situação no momento pro São Paulo é muito ruim, hein? Esse jogo, 17 horas, na Vila. O Santos consolidado na 3ª posição do campeonato. Sim, acho que tranquilo, jogando né? bem, somando seus pontos. Isso é importante. E o São Paulo? São Paulo é uma porcaria, né, meu? Impressionante. São Paulo Você não ia falar vai, um palavrão, cara. hein? Eu ia falar uma porra, meu, que não E joga, tá uma merda, porque, olha, uma merda. jogadores não jogam, torcida pegando no pé, torcida vaiando. Semana passada foi horrorosa pro São Paulo. Desastrosa, diria o Raí. Foi uma semana desastrosa, que a gente também está cobrando entre nós, sabemos que podemos dar muito mais. Perdeu pro Fluminense e perdeu no fim de semana pro Atlético Paranaense. Então Meu não dá. Deus. Né? As 2 partidas do Morumbi. Isso. Não dá. Uma nhaca nesse time. Daniel Alves não querendo jogar na lateral, não correndo. E ninguém correndo por ele. Ninguém correndo por ele. E o time não pode perder em casa 2 partidas. Seguida. E agora, ameaçado, corre risco de não ficar com a vaguinha na Libertadores. Isso seria péssimo. Vai ter que torcer muito pro Flamengo, né? Ser campeão da Libertadores e aumentar o número de vagas aqui pro Campeonato Brasileiro. Exatamente. E jogando do jeito que tá... Tem gente vindo aí. Tem gente vindo aí. E como tem. Tem então gente tá desorganizado, acho que ainda a defesa tá muito exposta. Sim. O Fernando Diniz é bom técnico, mas precisa repensar em algumas posições. A defesa, por exemplo, você olha a defesa do São Paulo hoje, você lembra, sabe de quem? Da defesa do Fluminense, quando o Diniz estava lá no comando. E mesmo assim ainda consegue ter a melhor defesa do campeonato, né? Com 22 gols sofridos só. Mas tá exposta. Mas tá muito exposta. Agora com o Fernando Diniz tá pior, né? Eu tenho 3 jogos pra falar. O jogo contra o Palmeiras lá atrás, 3-0. O jogo contra o Fluminense e o jogo do fim de semana passado contra o Atlético Paranaense. Então assim, não dá. Não dá. Hein? Agora, por outro lado do jogo, que é o lado da Baixada Santista, o Santos vem muito bem, né? Ali... É o 3º melhor colocado da competição. Consolidadíssimo. Acho que não deve perder a posição pro Grêmio, que vem muito bem também, tem melhorado muito.
Mas acho que é isso aí, né? O terceiro colocado tá de bom tamanho pro elenco do Santos. Tá de ótimo tamanho. Tá de bom tamanho. Soteldo jogando muita bola, Sanches jogando muita bola, né? E é um Santos que a gente achava que fosse perder o fôlego, mas não perdeu. Já estamos falando da 33ª rodada, bem pertinho do final do campeonato, e esse Santos vai continuar dessa forma. O Santos tem um problema no modo de ver, é saber se o São Paulo vai ficar ou não em 2020. Difícil, e aí vai ter muita conversa, vai ter que ter muito dinheiro na mesa, vai ter muito convencimento e vai ter que ter um elenco melhor. É verdade. Ó. Então, gente, esse é o nosso Não Perca Por Nada deste final de semana. É o jogo que vai abrir a rodada do Brasileirão, sábado às 5 horas da tarde, lá na Vila Belmiro. E é um belo jogo, hein? Belo jogão clássico, de bola. Torcida única, né? Torcida única. Torcida única. Até porque não caberia duas torcidas lá, né? 15 mil torcedores, mas sempre teve, né? Sempre teve, sempre tô teve, brincando. né? 15 mil, 16 mil torcedores é o público. Bom, então esse é o jogo que vai abrir a rodada. E no sábado ainda, aí sim, temos um outro jogo um pouquinho mais tarde, às 7 horas da noite, que é Fluminense e Atlético Mineiro lá no Maracanã. É os únicos 2 jogos que vamos ter no sábado. É um jogo interessante, porque o Fluminense precisa de mais a vitória e o Atlético também, né? Daqui pra frente é tudo isso. Né? Agora Todo mundo tem um interesse na classificação, um interesse na partida. O Fluminense precisa muito mais. Salvar a temporada seria ótimo para esse Fluminense que frequentou ali zona de rebaixamento, vai, não vai, sobe e desce, e aí pega um time que, no meu modo de ver, é meio igual. Deu uma melhorada, mas também tem altos e baixos na temporada toda. Então vai ser um jogo interessante por isso. E tradicionalmente, 2 camisas fortíssimas. Só lembrando que no fim de semana passado houve problema no Mineirão com torcida de Atlético Mineiro e Cruzeiro, houve invasão. Teve briga lá, não é legal. tudo, Fazia tempo que eu não via briga de torcida dentro do estádio. Fazia tempo. Não é legal isso e a torcida do Atlético estava envolvida. O Atlético invadiu o setor de camarote ali dos cruzeirenses, né? Não é legal. Não, é ridículo, legal. coisa feia. Isso aí afasta o torcedor do estádio. A gente precisa falar isso, precisa pontuar. Claro, né? até porque a gente vê a festa de um lado do Maracanã lotado, fazendo festa, uma maravilha, e do outro lado, eu não gostaria de estar falando sobre isso, porque eu não suporto isso aí no estádio, né? Você vai pro dentro estádio, do estádio fazia tempo que eu não via isso. Fazia tempo mesmo, fazia tempo. E vamos falar um pouquinho do final de semana internacional? Bora! Eu não vou falar da Europa hoje porque não temos jogos... Parada, né? Europa parada. Não tem jogos dos principais campeonatos europeus, data FIFA, né? Como tá de costume na Europa. Aqui no Brasil ela não existe. O Brasileirão continua pegando aí fogo, né? Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Pois é, né? É absurdo, né? E tá rolando aí a 9ª e 10ª rodada das eliminatórias da Eurocopa, que tem jogos bem legais aí, já começaram ontem, né, na quinta-feira, e vai se estender até terça-feira aí dessa próxima semana. E temos a seleção. Ai, o Brasil vai enfrentar os hermanos. Argentina. Buscando a primeira vitória depois da Copa América, em que fase que vive o Brasil? O Brasil dá sorte com a Argentina. Acho que o Brasil mais ganhou do que perdeu. Sim. O problema é que o Brasil não vai ter Neymar de novo. Tá machucado, se recuperando de contusão. E a Argentina vai ter Messi. Voltou a ser chamado, tá falando em nome da Argentina, tá dando mais entrevistas falando em nome da Argentina. Eu acho que ele entende, o Messi entende que talvez seja esses últimos caminhos até a Copa do Catar com a seleção argentina. Então ele quer ser personagem. E como você disse, o Brasil não ganha 4 partidas sem vencer. Complica. Uma derrota e 3 empates. Pois é. Não é comum o Brasil não ganhar. Acho que o Tite está meio perdido nesse comando. Precisa retomar aquele Tite que foi empossado, que foi carregado no colo, né, com aquela seleção. Que jogou muito bem as eliminatórias da última Copa, né? Pegou o time em 6º lugar, ameaçado de ficar fora, e foi o primeiro time sul-americano a classificar para a Copa da Rússia. Isso é importante. E terminou em primeira as eliminatórias. É esse Tite, essa seleção que a gente quer ver jogar. É verdade. Não temos visto isso na seleção brasileira. E faz um tempinho, hein? E assim, em março começa a eliminatória de novo. Se o Brasil perder 3 partidas eliminatórias, ai, olha o Renato Gaúcho aí, gente. Ô Jorge Jesus. Será? Não sei, por que não? Será? Tá dando certo no Flamengo. O Filipão comandou a seleção dele lá. Bom, gente, esse jogo então é às 2 horas da tarde, tá? Hoje já o feriadão, acho que muita gente aí tá
tá se divertindo, tá no caminho de praia e tudo mais, mas dá pra assistir o joguinho ali, né? Chegou em casa, fez aquela comidinha rápida lá na praia e tal, pega o controle e já começa a assistir a seleção, né? Brasil e Argentina é sempre um belo jogo, né? Sempre gostoso de assistir. Então, ó, gente, esses são os destaques internacionais. E ele citou o Flamengo aqui. Vamos falar um pouco do jogo do Flamengo? O Flamengo tá animado. Tá demais. E ele abre o domingão aqui do futebol pra gente. Com um belo de um jogo, hein? A reedição daquele massacre lá do Maracanã. Só que dessa vez lá no Sul, Grêmio e Flamengo. Será que o Renato vai querer perder esse jogo de novo ou vai fazer de tudo pra ganhar, hein? O Renato vai fazer de tudo pra ganhar. O Renato vai fazer de tudo pra dar um nó no Jorge Jesus. Vai jogar em casa, vai jogar diante da sua torcida, não vai ser fácil, porque esse Flamengo tá um rolo compressor, né? Ninguém para esse Flamengo, esses caras eles jogam para entrar. Semana passada tava perdendo pro Bahia, né, no fim de semana de 1-0, atropelou 3-1, 3-1. O Maracanã lotado, gritando, campeão! Campeão! Baita inveja, hein? Mas vai ser um jogo duro. Não vai ser um jogo fácil, não. Não vai ser um jogo fácil, não. Agora, esse Flamengo não para, né? Difícil, né? Tem um sinão nessa partida. O Jesus talvez comece a pensar na Libertadores. Terminando esse jogo, ele já embarca pra pode Lima, né? ser que ele poupe jogador, ele não tem feito isso. Mas eu acho que ele vai começar a avaliar isso em função da decisão da Libertadores. E isso muito por conta do jogo do meio da semana, que se ele tivesse ganho o Vasco, ele já viria, se ganhar e o Palmeiras perdesse, seria campeão aqui no Sul, seria campeão, já viajaria, seria campeão no mas Sul. Não aconteceu isso daí no meio da semana, então pode ser que ele dê uma poupada mesmo. Exatamente, então tem que pensar nas duas competições, mas o brasileiro está muito bem encaminhado. E o Grêmio também, o Grêmio quer a Libertadores, o Grêmio quer estar no G4, quer acabar a competição no G4. O Renato falou isso, olha, prometo para minha torcida que nós vamos conseguir a classificação na Libertadores. E ele é de cumprir. Claro. Né? E esse Grêmio andou meio mal, perdeu, foi eliminado, tomou uma surra do Flamengo lá no Rio, mas é um Grêmio para quem a gente tem que tirar o chapéu. É verdade. Bom, gente, esse jogo então abre às 4 horas da tarde o nosso Campeonato Brasileiro com um belo de um jogo, gente. Ó, esse é o jogo que pode deixar na segunda tela quem não é torcedor dos dois clubes aí para assistir ao mesmo tempo de outros jogos, né, Robson? Exatamente. Bom, então esse, gente, é o jogo que abre o domingão de futebol e você falou do Palmeiras e Bahia. No mesmo horário vai estar rolando, lá na Fonte Nova, Palmeiras e Bahia. Pois é, Bahia que perdeu pro Flamengo no último fim de semana, um Bahia que deu uma caída na competição, né? Vinha legal, mas deu uma caída, mas o Palmeiras também caiu, né? O Palmeiras, sábado passado, empatou com o Corinthians. Num finalzinho eletrizante de jogo, né? Foi legal porque saíram os dois gols, né? O primeiro do Corinthians, depois o do Palmeiras. Mas eu vejo que o Palmeiras tá quase jogando a toalha. Já jogou, né? Quase jogando a toalha. O discurso é que ainda dá, temos que pensar, mas a verdade é que o Palmeiras tá muito perto de acabar a temporada sem ganhar nada e vai ter que aplaudir o campeão, provavelmente o Flamengo. É complicadíssimo, né? Um time que investe tanto dinheiro assim, né? Não tanto nesse ano, mas no geral, né? Nos últimos 3 anos é o time que mais investiu em elenco. E teve participação em todas as competições, teve bem em todas as competições, mas quando chegou a hora de decidir, não soube decidir. E aí perdeu fôlego para esse Flamengo no Campeonato Brasileiro. A pontuação do Palmeiras é muito boa, mas o futebol apresentado fraquinho, é né? fraco ainda, fraquíssimo, né? fraquíssimo. É fraco. Para quem vê só a pontuação, pode até achar legal, bacana. Pontuação de time que briga por título, né? Exatamente. Agora, o futebol apresentado ainda não convence. Esse ano não convenceu mesmo. Não convence. Não mesmo. Outro jogo também que rola no mesmo horário, simultaneamente aí, é de 2 times que brigam demais por uma vaguinha ali na Libertadores. Corinthians e Internacional, né? O Corinthians é um milagre, né? Corinthians com o Carille foi um time péssimo, né? Jogou com o freio de mão puxado. Arregaçado. Né? E aí, assim, ninguém sabe explicar, nem os próprios corintianos, esse Corinthians. O próprio Carille, antes de sair, falava que não sabia como o time estava nessa posição na tabela. Bom pro Corinthians, né? Já ganhou um Campeonato Paulista, tem um estádio aí para pagar
enrolado ainda, né? Mas tá brigando por Libertadores. Que é uma vaguinha para melhorar o ano que vem. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito. E como ainda? O Internacional, da mesma forma. Acho que fez lambança ao decorrer da temporada, mandou o treinador embora, acho que não deveria. Tá praticamente a mesma situação, um pouquinho pior até que o Corinthians, né? A mesma situação. Então também tá enrolado e precisa desenrolar. E se essa vaga for conquistada, ótimo pro Internacional pela campanha que fez. E ótimo também pro Corinthians, que vai novamente ser comandado pelo Coelho. Pelo Diego Coelho, o lateral. Agora tem Diego. Agora é Diego. Antigamente era Coelho. Aí o cara vira técnico, tem que dar nome e sobrenome. Nome composto, né? Nome e sobrenome. Diego Conejo. Bom, gente, esses são jogos das 4 horas da tarde, tá? Do domingão. E um pouquinho mais tarde, acabou esses jogos, já tem outro rolando na sequência. Não dá nem tempo de ouvir o hino nacional. É às 6 horas da tarde. Chapecoense, Ceará. E às 7 horas da noite, Fortaleza e CSA. O Fortaleza, que venceu na última rodada o seu clássico contra o Ceará, jogou muito bem, o Wellington Paulista fez o gol. O Wellington Paulista é uma grande surpresa lá no time desse Fortaleza, hein? E o CSA, que tomou uma lambada do professor, né, na última rodada. São jogos, né, mais ou menos, de fim de noite. Mais ou menos. Fim de São campeonato, jogos né? de fim de noite, né? Fim de campeonato. Mas assim, pra eles, claro, interessa, né? Sim. Pros times envolvidos, pra torcida. Na semana passada teve aí uma guerra de mosaicos, né? Bonito, né? Bonito. É legal isso, né? E teve crítica pro VAR também, né? Teve uma faixa lá. né? Mas porque uma faixa desceu ali, parem, VAR, já chega. Tá pedindo pra retirar a faixa, por isso o jogo tá parado, atrás do gol do Felipe Alves. O juiz teve que parar o jogo até pra pedir pra tirar ela da... É engraçado que faz umas 4 semanas eu fiz uma coluna, o VAR precisa parar, né? Porque a gente não aguentava mais as lambanças do VAR. O torcedor brasileiro tá igual, né? Não confia, não acredita, tem um monte de dúvidas, né? Sai de campo com a cabeça confusa. Ixi, como ainda, né? Sem contar que esfria muito o decorrer do jogo, né? Tem tanta melhorado, coisa. mas teve a faixa e o juiz parou o jogo. Eu acho que era bom agora que acabar o campeonato, pegar esse mês de dezembro, chamar todos os árbitros para uma reunião, vamos ver o que a gente errou, o que a gente pode melhorar. Rever muita melhorar, coisa. Sim. Melhorar, aprimorar. melhorar. Né? Aprimorar, né? Aprimorar. Bem isso mesmo. Bom, esses são jogos que encerram o domingão de futebol, mas a rodada não, hein, gente? Tem jogo na segunda e tem 2 jogos bem legais, hein? Ó, Vasco e Goiás, um confronto interessantíssimo, que o Vasco vem não muito bem, mas tem jogado melhor do que estava no começo antes do professor Luxemburgo, e o Goiás, né? O Goiás que tem a grande sensação do campeonato, que é o Michael. E joga bem, corre pra caramba, né? É o motorzinho do time ali, né? Você vê os jogos do Goiás pra ver o jogador. Sim. O Vasco tem também, né, naquela subida, né? Sobe, desce, sobe, desce, né? Mas assim, não passou a vergonha que a gente imaginava que ia passar. Né? Bem ou mal, o Luxemburgo conseguiu dar um pouco de competitividade para esse Vasco. E ele vem se afastando aí do perigo constantemente, né? Como ele fala, sair da zona da briga, da confusão. Da confusão. E tem conseguido isso, né? Talvez melhore o ano que vem. Acho que sim. Talvez eu até renove com o professor aí, professor isso é difícil, ficar, né? O professor é enrolado pra isso também, e ele, ixi, esse é malandro, hein? Vai pedir mais dinheiro. Bom, e ainda na 33ª rodada temos Cruzeiro e Avaí lá no Mineirão, hein? O jogo começa às 8 horas da noite. O Cruzeiro que precisa demais vencer para se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento, porque pode ser que caia ainda, hein? Tem empatado muito, né, o Cruzeiro. Agora, você quer melhorar a sua vida, você quer subir na tabela, você quer somar 3 pontos. Quem que você quer enfrentar? O último colocado. Nada melhor que o Avaí em casa. Então, né? assim, se não conseguir os 3 pontos... Sim. Fecha. E quero falar da Cruzeiro, a mesma coisa que a gente falou do Atlético Mineiro. Sim. Também tinha torcedor brigando no Mineirão semana passada. Isso não é legal, isso só atrapalha a imagem do clube, que já não anda bem, né? Que já não anda boa. Então, galera, calma. Tranquilidade. Bom, gente, então esses são os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só tem jogo legal e para você não se perder aí no horário, onde vai ser dia, onde vai passar.
Tá lá na descrição a relação de todos os jogos. E agora, ó, fica a dica cultural da semana. Roda a vinheta aí pra gente, vai lá. Ô, gente, olha a dica cultural dessa semana, é esse aqui, ó. Futebol, a paixão do Brasil. E é mesmo, né? Não tenha dúvida. Basta ter uma bola, olha, tem bola até de capotão aqui, ó. Uma bola dessa e reúne lá meia dúzia de moleques e tá feito o joguinho. Esse livro retrata o futebol pelo Brasil, com fotos de bastidores, com fotos de jogos, com fotos de estádios, com fotos de camisa, com texto de algumas personalidades, Sim. alguns jornalistas, PC Vasconcelos, grande amigo, um abraço. O historiador Eduardo Bueno Peninha. Eduardo Bueno Peninha também tem um texto aqui dele. Agora, é difícil encontrar, foi um livro feito lá atrás pelo Clube dos 13, Não, lembra? antigo Clube dos 13. Dos 13, que negociava os direitos de televisão da CBF. Talvez em sebo você possa encontrar. Nós vamos dar algumas dicas de onde conseguir, nome da editora, tudo certinho, para ver se você encontra. Tá lá na um descrição. livro bem bonito, aqueles que você põe na sua sala, assim, ó, para todo mundo ver. Ah, que legal. Então essa é a nossa dica cultural da semana e vamos palpitar? Ah, comigo mesmo. Vamos ver se você melhora aí a... Sou bom disso. Porque o Boto é péssimo, viu? Só anda fazendo cagada aí. Roda a vinheta aí pra gente, nosso Cutucou Guardou, Hugo. Vai lá. Ó, selecionamos 5 jogos aqui pra gente brincar de palpites. Vamos começar então? Vai. Vamos lá. A seleção brasileira em Brasil e Argentina. 1-0 Argentina. Ai, Nossa! ai. Eu vou achar que eu vou na seleção. 2-1 pro Brasil, vai. 2-1 pra tirar essa nhaca aí. Bahia e Palmeiras. 1-1. Tô achando que vai acabar o campeonato aí, hein? Bahia 1-0, hein? Bahia 1-0. Corinthians e Internacional. O Corinthians tem jogado melhor, né? Tem Eu melhorado. vou de Corinthians. Corinthians 2-1. Eu vou do Corinthians. Eu não vou com o Corinthians, não. Vou 1-1. Vai, vou no empatezinho desse jogo aí. Aí, esse jogo, hein? Grêmio e Flamengo. Olha, não sei não, mas eu acho que tá cheirando Grêmio. Grêmio 1-0. Grêmio 1-0. Eu acho que o Jorge Jesus vai querer ganhar esse jogo logo para poder viajar tranquilo e vai meter 2-0 no Grêmio lá, hein? 2-0, olha que placar ousado, hein? E o Sansão, o clássico paulista, em Santos e São Paulo lá na Vila Belmiro. Esse é duro, hein? Esse é duro. Eu vou de Santos. Santos. Santos 2-0. Eu vou de Santos também, 1-0 pro Santos. Ai, ai, Essa porcaria do São Paulo não ganha mais de não ninguém. Ganha, pô. não ganha. Pode ser a terceira derrota seguida do São Paulo na competição, hein? Que fase, hein? Vai ter confusão. Ixi, Mais Maria. vaias. Vamos ver, né? Agora chegamos ao fim, então, ponto final, né? Mais um FDS na área. Sexta-feira. Mais alguma coisa? Sábado, domingo, Segunda. segunda. Terça tem a Seleção Brasileira de novo. Tá tudo aí pra você. A descrição tá lá com todos os jogos aí do final de semana. Aproveite o feriadão aí, ó. Toma todas aí, tranquilinho, faz churrasco. Se divirta, né? Com a gente ali, né? Então é isso aí. Bom final de semana, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Valeu!